meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo mesmo. Estou aqui gravando mais um vídeo, o segundo vídeo do ano, né, de 2026, aqui para o canal O Mundo de Mateus. Estou muito feliz, né? A gente já lançou antes da virada vídeos falando sobre Natal, Ano Novo, né? A gente trouxe também como primeiro vídeo do ano uma playlist especialíssima falando um pouco das músicas do cantor Daniel, compartilhando um pouco também de forma bem resumida a sua história. E para esse segundo vídeo vou manter a mesma linha, fazendo mais uma playlist especial, mas agora a gente falando sobre música gospel, né? Músicas que nos aproximam de Deus, né? E hoje eu trouxe uma das bandas e grupos da música gospel que é referência no país, né? Falando especificamente do grupo Diante do Trono. É um dos grupos que para mim é muito importantes, porque trazem uma adoração profunda, são canções que te aproxima de uma forma tão real de Deus que tem momentos que, ao ouvir essas canções do grupo Diante do Trono, parece que eu estou em contato próximo com o Pai. Então pensei, por que não trazer indicações especialíssimas do grupo, né? Mas pra gente começar, vamos contar de uma forma um pouquinho resumida, né, um pouco da história do grupo, né, como o grupo iniciou, né. O Diante do Trono, melhor falando, é um dos importantes grupos de louvor influentes na adoração aqui no Brasil. O ministério Diante do Trono surgiu em 97, na cidade de BH, Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, né, dentro da Igreja Batista da Lagoinha, sob a liderança da pastora e cantora Ana Paula Valadão. O primeiro álbum, intitulado Diante do Trono, nasceu um ano depois. Ele foi lançado um ano depois, em 98. Nasceu com um propósito de registrar as canções usadas nos momentos de adoração na igreja, né? E o projeto teve uma grande repercussão nacional, impulsionando o ministério a alcançar igrejas de todo o país. A partir daí, o grupo Diante do Trono passou a lançar álbuns anualmente, sempre com uma forte ênfase em adoração, no estilo congregacional, músicas também de intercessão, santidade e avivamento. Ao longo dos anos, o Diante do Trono realizou gravações ao vivo em locais históricos e simbólicos como Jerusalém, África do Sul, Índia, Estados Unidos e várias outras cidades do Brasil, reunindo multidões e marcando gerações de cristãos. Canções como Águas Purificadoras, Aclame ao Senhor, Preciso de Ti e Deus de Amor tornaram-se hinos nas igrejas evangélicas de todo o país, né? Além da música, o ministério está sempre envolvido em ações sociais, missionárias e projetos humanitários, especialmente por meio da missão Diante do Trono, ou melhor dizendo, missão DT. Com o passar do tempo, novos integrantes assumiram a liderança do louvor, mantendo a essência do ministério. Hoje, o Diante do Trono é reconhecido não apenas como um grupo musical, mas como um movimento de adoração que impactou profundamente a música cristã gospel no Brasil e a vida espiritual de milhões de pessoas, permanecendo relevante ao longo de todas essas décadas. O grupo lançou um álbum de 25 anos, né? Então são canções que marcam gerações, né? A gente falando um pouco até dessas canções como Águas Purificadoras do DT3, Aclame ao Senhor do DT1, né? Preciso de Ti do próprio álbum, que é o álbum tema, o DT4, Deus de Amor, acho que é também do primeiro álbum, né? Então são canções que, se tu falar para um cristão, né, evangélico, Diante do Trono, pelo menos uma música do grupo
eles vão saber te dizer. A gente nem mencionou. Te agradeço, isso, né? Com intensidade, seja o centro, desperta, cantem, cante de júbilo, a canção do amor, como, né, Jesus, né, tem, né, e ainda pegando os novos álbuns, DT25, que trouxe um medley com uma participação especialíssima de Cassiane, né, o Tetelestais, que foi gravado em Israel, em Jerusalém, Deserto de Revelação, tantos outros álbuns. Pelo menos um cristão que conhece Diante de Tudo vai te dizer uma ou duas músicas, ou até mesmo mais músicas, né? Mas para a gente começar essas indicações, né, a gente começa falando do DT14, que foi o álbum O Sol da Justiça, né, que foi o álbum que marca a transição do Diante do Trono de uma forma mais moderna. Eles fizeram uma roupagem completamente diferente. Se tu pega os primeiros 13 álbuns do Diante do Trono, foram álbuns que teve a presença da orquestra de metais muito forte. Então é um álbum que marca a transição do Diante do Trono. E é uma das músicas que foi um grande sucesso nas igrejas do Brasil e que até hoje muitas delas cantam. Até mesmo a cantora Gabriela Rocha fez uma gravação, regravou essa música também, porque ela é uma versão de uma música, de um louvor gringo que veio para o Brasil com o título Me Ama. A gente abre as indicações do DT Diante do Trono com a música Me Ama. O clipe foi lançado no canal do YouTube no dia 26 de fevereiro de 2013 e conta com mais de 39 milhões de visualizações. A música é uma adoração profunda que enfatiza o amor incondicional de Deus pelo ser humano, onde carrega uma mensagem central de graça, aceitação e restauração. Ele ama primeiro, ama por inteiro e ama apesar das limitações humanas. A letra conduz o adorador a um lugar de rendição, aonde não há máscaras e nem justificativas, apenas o reconhecimento de que somos alcançados por um amor que cura e transforma. É uma das músicas que foi um grande sucesso no meio gospel, né? E é uma das músicas que trazem a mensagem de aceitação, dizendo que independente do teu pecado, independente do momento que você estiver passando, Deus, Ele te ama. Ele ama você primeiro, porque Ele deu o maior presente, que foi o seu Filho, que morreu por nós. Então Ele te ama primeiro, Ele te ama por inteiro, apesar das nossas limitações. Por isso que a letra conduz a um lugar de rendição, aonde você se rende aos pés de Deus, aonde a música ela fala, né? Me ama, Ele me ama. Então, assim, é uma das músicas que, se você não conhece e quer passar a conhecer, pesquise no YouTube ou no seu streaming de música preferido e escute. Porque é uma das músicas, é uma das, de todas elas, né? Mas é uma música que ela te dá eu não vou falar te dá, eu vou falar uma coisa, não sei, um besteirol teológico também não vou falar. Mas ela te aproxima de uma adoração, ela te conduz a um momento de adoração, até mesmo espontâneo da música, é nessa vibe de um lugar de rendição, de entender que Deus ele te ama. Nossa, não tenho palavras para descrever essa música. Por isso que ela abre as nossas indicações, né? Como a primeira indicação, Me Ama, do álbum Sol da Justiça. Mas também, falando do álbum DT13, que é o álbum Aleluia, a gente também traz uma outra indicação, que é a música Canção do Apocalipse, né? Lembrando que alguns clipes musicais, eles não são lançados correspondente ao ano de lançamento do álbum, porque os álbuns, vamos dizer, os álbuns clássicos, como Preciso de Ti, o Aleluia, Tua Visão, Quero Me Apaixonar,
o Ainda Existe Uma Cruz, foram lançados numa época que o YouTube ainda não estava forte, estava no comecinho. Então, acho que, por exemplo, no álbum Aleluia, o YouTube já estava no começo. Mas pegar uma época, 2005, 2006, 2007, o YouTube praticamente não existia aqui no Brasil. Então, vai ter algumas músicas que, se tu pega o ano de lançamento do álbum com o clipe sendo lançado, as datas não correspondem. Até porque são canções assim que naquela época, não, se tu pega o primeiro álbum, o primeiro álbum foi lançado em 98, os clipes foram lançados praticamente depois de 2014, 2015. Então, né? Mas no caso do Canção do Apocalipse, o clipe da música foi lançado no canal do grupo no YouTube no dia 4 de fevereiro de 2013. Assim, né? Então conta com mais de 8 milhões de visualizações. É uma música de adoração exaltativa e celestial baseados em textos do livro de Apocalipse, até porque a música diz Canção do Apocalipse, especialmente nos capítulos 4 e 5 do livro de Apocalipse. Ela proclama santidade, a glória e a soberania de Deus, apontando para o culto eterno que acontece no céu. A música descreve a cena do trono de Deus, onde anjos e santos declaram continuamente: Santo, 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 reconhecendo o Senhor como aquele que erra, que é e que há de vir. A música também exalta Jesus, o Cordeiro, digno de receber honra, glória e poder. Então, é uma das músicas também lindas. E o álbum, o DT13, marca a transição da primeira formação para a nova formação. Porque o álbum Sol da Justiça traz uma nova roupagem no grupo. Né? Mas é uma música que, ao escutar, a gente sente uma presença tão forte, até mesmo espontâneo da música Canção do Apocalipse, também te traz a entender que Deus, ele é santo, santo, santo. Ele é o Todo-Poderoso. É aquele que erra, que é e que há de vir. Entendendo também que Jesus, ele é o Cordeiro, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. Então, também é uma indicação que eu recomendo vocês a escutarem. Né? Acho que, voltando na primeira indicação, eu acho que acredito que eu devo ter falado a data errada. Então, a canção Me Ama do álbum Sol da Justiça, no YouTube, ela foi lançada no dia 26 de fevereiro de 2013, enquanto a Canção do Apocalipse foi lançada no dia 4 de março de 2013. Ambas foram lançadas no mesmo ano, né? Mas uma foi lançada em fevereiro e a outra foi lançada em março. Continuando, né, para nossa terceira indicação, né, a gente vem com a música Príncipe da Paz, que é do álbum DT10, intitulado Príncipe da Paz. O clipe foi lançado no canal do YouTube do grupo no dia 14 de outubro de 2015 e conta com mais de 911 mil visualizações. A música é de adoração cristocêntrica que exalta Jesus como o Messias prometido, aquele que traz a verdadeira paz à humanidade. A música é inspirada principalmente em Isaías, capítulo 9, versículo 6, onde o profeta anuncia que o Filho seria chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, onde a música conduz a igreja a um ambiente de reverência, esperança e consolo, lembrando que a paz oferecida por Jesus não depende de circunstâncias, mas do seu governo e presença. A letra aponta para Cristo como o Rei justo, Salvador e fonte de reconciliação entre Deus e os homens. Também é uma música lindíssima, né? Vale a pena vocês escutarem, porque ela fala de Jesus, ela exalta Jesus como o Messias prometido, né? A gente entende que Jesus já veio,
morreu por nós e que nós estamos aguardando a segunda vinda dele, né? E a letra aponta como o Cristo sendo o Rei justo, Salvador e a fonte de reconciliação entre Deus e os homens. Então vale a pena vocês escutarem essas canções. Para nossa penúltima indicação, né? Ela vem do álbum Creio com o louvor Vinho Novo. O clipe foi lançado no canal do YouTube do grupo no dia 9 de julho, já em 2015, e conta com mais de 363 mil visualizações. É uma música de adoração e consagração que expressa o desejo por renovação espiritual, transformação interior e avivamento. A música é inspirada no ensino de Jesus sobre o vinho novo em odres novos. Lá no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 17, que fala da necessidade de um coração renovado para receber aquilo que Deus quer fazer. A música enfatiza que o mover de Deus exige disposição para mudar, crescer e se deixar moldar. Não se trata apenas de algo novo externamente, mas de uma obra profunda no interior, preparando o coração para viver o propósito de Deus de forma plena. É uma das músicas que foi baseadas, né, e até vou contar uma experiência depois, lá mais pro finalzinho, mas é uma música que ela me marca muito, né, me marca muito. Lá no finalzinho, depois da na última indicação, eu vou contar um pouco da minha experiência com o grupo Diante do Trono. Para nossa última indicação, né, para a gente fechar com chave de ouro, ela vem do álbum A Canção de Amor, com a música Desperta. O clipe foi lançado no canal do YouTube no dia 12 de dezembro de 2016 e conta com mais de 369 mil visualizações. É uma música de chamado espiritual e avivamento que convoca a igreja a sair da passividade e viver plenamente o propósito de Deus. A música é inspirada em textos bíblicos como Efésios 5,14 e também nas profecias de restauração e amor de Deus pelo seu povo. A letra confronta a acomodação espiritual e reacende a paixão por Deus, convidando cada adorador a se levantar para viver em santidade, missão e identidade com o Senhor, onde a mensagem principal é a seguinte: Deus chama o seu povo a despertar para viver o amor, a luz e o propósito de Cristo. É uma das músicas que ela te chama para você se despertar, para sair dessa passividade, sair desse lugar de cômodo, né? Ah, estou acomodado. Essa música, ela é feita para que você saia dessa passividade, para que você possa viver uma restauração profunda, a reacender a chama do fogo de Deus que existe em você, né? E como a mensagem principal é: Deus chama o seu povo a despertar para viver o amor, a luz e o propósito de Cristo. Então é uma das músicas que vale a pena a gente escutar cada segundo. Vale muito a pena. A gente encerrou as nossas 5 indicações. Espero que vocês tenham gostado. Mas, conforme eu tinha falado, né? Por que escolher o grupo Diante do Trono? Foi por meio deles, né, que eu comecei a entender melhor sobre Jesus, melhor sobre Deus, aonde eu pude entender que Deus, Ele me ama, né? Eu conheci o Diante do Trono, eu vou usar a palavra acaso, mas nada é por acaso, tudo tem um propósito. Eu estava ouvindo no YouTube, eu sempre gosto de ouvir músicas no YouTube, pesquisar canções, né? E o YouTube me indicava constantemente o Diante do Trono. E eu ouvia, eu começava a escutar, mas não ouvia completo, porque indicava o show todo. E o álbum que eu comecei a escutar foi o álbum Creio, que foi o DT15, né? E começando a escutar, depois começando a entender, Deus foi me levando a estar mais perto dele, né? E foi a música Vinho Novo, que foi a música
tema do meu batismo, né? Eu comecei a frequentar uma igreja, né? Eu comecei a entender o que é ser uma igreja, a ir presencialmente, a estar junto com a comunidade. E a música Vinho Novo, ela veio não simplesmente de uma renovação espiritual, mas de uma transformação minha, aonde Jesus veio ser a minha essência, aonde eu precisava de algo novo, de uma coisa nova. Deus não faz nada novo em vestes velhas, em odres velhos. Deus faz algo novo em odres novos. Então eu comecei a viver isso. Hoje, né, faz bastante tempo que eu caminho com Jesus, né? Atualmente, hoje eu frequento uma igreja adventista, mas o Diante do Trono foi o pioneiro na minha vida para eu entender melhor sobre Jesus, para entender melhor o que Jesus é para mim, né? E o que eu sou para Ele. Então é algo muito, muito lindo, né? E também, como eu falei lá no começo, né, meus queridos, né? É um grupo de louvor que marca a adoração no Brasil. Muitos cantores têm o Diante do Trono como referência. A gente não vai falar como ídolos, mas como referência de adoração, de mover, de esperança, né? A gente, vamos pegar assim, a Cassiane tem uma vida intensa já de ministério, né? O álbum, o Outra Vez, não é o Outra Vez, o DT 25, que ele não tem mais em álbum físico, só nas plataformas digitais. A Ana Paula Valadão gravou um medley com a Cassiane, e foi um medley lindíssimo, né? E a Cassiane já gravou no canal dela, até mesmo acho que no Instagram ou no canal do YouTube dela, ela fez uma voz e piano, uma versão cantando Diante do Trono com a música Preciso de Ti. Então tu imagina, né? Uma cantora que já tem já é consagrada no meio gospel, mas tendo também como referência, como inspiração, as músicas do Diante do Trono. Então é um grupo que modificou de alguma maneira positiva a música cristã aqui no Brasil. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido essas canções, espero que elas possam ser um bálsamo de paz, um bálsamo de cura, um bálsamo de esperança na vida de vocês, e que nos próximos vídeos a gente venha mais falar sobre Diante do Trono, trazendo também outras canções, trazendo outras curiosidades também, né? E que nos próximos vídeos a gente venha mais trazendo, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Aqueles dizeres clássicos. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos, tá bom? Um forte abraço e tchau! Oh